Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações, né? Dando continuidade aí ao teu conteúdo para a tua segunda avaliação. Lembrando que esse aqui já vai ser conteúdo, vai ser cobrado, vai ser trabalhado na tua segunda avaliação, né? Você já deve estar fazendo aí o período de simulados, né? Com os assuntos que foram selecionados. E vamos lá, vamos continuar. Hoje a gente vai estudar sobre o conceito das grandes navegações, o que foi o contexto e algumas conquistas portuguesas e da Espanha, tá bom? Vamos lá. Olha só, primeira coisa, por que esses portugueses e esses espanhóis eles se lançam ao mar? Né? A gente tem que entender, primeira coisa que você tem que entender para compreender esse assunto. Nós estamos falando aí sobre idade moderna, ou seja, a Idade Média ela começa ali a ser transformada, ficou lá um pouco para trás, teve um período de transição, né? Exatamente sobre aí um momento de transição que vai surgir, por exemplo, as reformas religiosas, o luteranismo, o calvinismo, o desenvolvimento do capitalismo comercial com o fim do feudalismo medieval, né? O feudalismo fica lá para trás na Idade Média. O que é o feudalismo? Bora lembrar, é aquele modelo, né, de geração de riqueza, um modelo econômico que tava entrando em vigor exatamente ali no período dos feudos, né? Daquele mundo feudal, rural da Europa. Com o declínio lento ali, transitório da Idade Média, começa a surgir o que os historiadores chamam de Idade Moderna. E durante essa Idade Moderna surge o capitalismo, que é um modelo aí, um novo modelo de geração de riqueza na Europa, né? Pois bem, a primeira forma de capitalismo é o capitalismo comercial, que a gente vai chamar de mercantilismo. Ou seja, é aquele baseado no mercado, no comércio, né, na venda e na obtenção de lucro por parte da burguesia e agora pelas coroas, né, pelos países, pelos estados absolutistas, pelos estados modernos. Né? Agora, na Idade Moderna, mais uma característica importante do período é a formação desses países, a unificação dos países na figura do rei, o rei absoluto. E qual é o sistema econômico, o modelo econômico que vai ser exposto aí, né, determinado, vai ser exatamente o capitalismo comercial, chamado de mercantilismo. Então nós temos algumas motivações para que essas nações comecem a navegar, digamos assim, né? Por exemplo, o rei ele tinha o interesse de resolver os problemas econômicos desses novos países que estão surgindo, certo? Quando é que acontece isso, William? Lá pelo século... Começa no século XV. Né? Começa no século XV e vai 16 em diante. É exatamente o período da descoberta do que eles vão chamar de Novo Mundo, gente. Que é exatamente o continente americano. Lembra que até o século XV os europeus não sabiam que esse continente existia. Para eles só existia a Europa e o Oriente. Né? A Europa e o Oriente. As Índias, o Oriente Médio, que eles chamam de Oriente Próximo. Por quê? Porque devido às cruzadas, lá na Idade Média, a Europa tem contato com essas novas culturas, principalmente a cultura muçulmana ou islâmica, tá? Então o rei ele tinha interesse econômico para manter o país e aumentar o prestígio, né? A figura do rei no estrangeiro. Ele é um rei conquistador, tudo mais. Então o rei vai financiar com a coroa essas navegações, essas investidas no mar, tá? A nobreza queria participar das conquistas para obter novos cargos, ou seja, prestígio da nobreza. O clero, o intuito da igreja católica aqui é expandir a fé cristã católica, porque a maioria dessas, por exemplo, a coroa de Portugal e a coroa espanhola, eram coroas católicas, né, que não aderiram aí às reformas protestantes. E a burguesia, que é esse novo grupo social aí de sujeitos, né, que procura novos mercados para praticar o comércio e aumentar, lógico, os seus lucros. Então, quem basicamente vai financiar, que vai bancar a construção de navios, é a coroa. Quem vai pagar os marinheiros, as pessoas para poder ir atravessar e buscar lá as riquezas para além da Europa, a burguesia e a coroa. Então a burguesia ela vai fazer uma espécie de investimento, né, nessas navegações para obter lucro. Né? Era arriscado? Era, porque vários navios vão naufragar. Né? Mas se chegasse lá no Oriente e trouxesse essas riquezas para cá, os produtos, para vender na Europa, meus amigos, aí o burguês estava
eleito, porque o lucro era muito alto desses produtos que a gente vai descobrir quais são agora, tá? E o povo que buscava o quê? Melhorar sua condição de vida, né? Tentar a vida num novo mundo, tentar a vida dentro de um navio, arriscar sua vida para quem sabe, né, conseguir viver melhor, certo? Pois bem, as condições favoráveis para que ocorresse. Qual o primeiro país que vai sair para navegar, vai procurar, né? É Portugal, né? O que significa as grandes navegações, galera? É que esses países eles vão navegar a partir aqui, ó. Tá aqui, ó, Portugal, certo? Aqui na pontinha, é a chamada Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Eles vão começar a navegar o Atlântico, o Oceano Atlântico. Por quê? Porque durante a Antiguidade, a Europa só navegava aqui no Mediterrâneo, né? E aqui, quem comandava, durante o século XV, XIV, na Idade Moderna, quem comandava o Mediterrâneo eram as cidades italianas, né? As cidades italianas, elas comandavam o Mediterrâneo. Então, para a pessoa ir aqui para as Índias, literalmente para as Índias, para poder pegar o quê? O que a gente chama de especiarias, que é basicamente tempero, gente. Pimenta do reino, cravo, canela, açafrão, todos os condimentos, são condimentos, gente, são temperos para comida, para você ter uma ideia. Isso era tão valioso porque não existia na Europa e eles usavam, por exemplo, para disfarçar o gosto ruim da carne que estava apodrecida, já que não tinha geladeira na época. Melhorava um pouco mais a alimentação entre essa nobreza e essa burguesia que tinha o poder para adquirir essas especiarias, esses temperos tão diferentes. Então era basicamente isso que esses caras estavam atrás. Eles navegavam, investiam dinheiro pesado para ir nas Índias, pegar esses produtos, trazer para a Europa, vender e obter lucros. Ponto. Esse era o objetivo. Então aqui as grandes navegações começam com um intuito, galera: fazer comércio. Com onde? Com as Índias, com o Oriente. Só que não dava para ser pelo Mediterrâneo, como eu já falei. Por quê? Porque o Mediterrâneo era controlado pelos italianos. Então esses países como como Portugal, Espanha, se tivessem que passar por aqui, teriam que pagar impostos para a Itália. E se pagassem imposto para a Itália, quando voltassem com seus produtos, teria que pagar de novo imposto, agora com o navio carregado. Então, quando o produto chegasse na Europa, não ia ter como concorrer com os produtos italianos que eles já traziam de lá e não pagavam impostos. Então, o preço era mais baixo para os italianos. Então, não fazia sentido para essas nações que estavam em busca desse comércio com o Oriente ficar pagando imposto para outra nação europeia, né? Então o que eles vão fazer? Vão arriscar navegar pelo Atlântico para descobrir um outro caminho para chegar nas Índias. Então as grandes navegações, o intuito é chegar nas Índias. Por onde? Pelo Atlântico, porque pelo Mediterrâneo não dá. Então lentamente vai começar o processo de conquista do Atlântico pelos portugueses. Por que os portugueses serão os primeiros, William? Situação geográfica, se tu olhar aqui na pontinha, ó, eles estão bem na ponta, né? Estão entrando no Atlântico, ou seja, estavam de cara pro Atlântico. Eles já tinham a prática de pesca aqui no Atlântico, tá? Aqui nas margens, mas não iam muito distante, mas já tinham uma prática de pesca ali no Atlântico. Eles já tinham uma espécie de comércio marítimo feito aqui na bacia do Mediterrâneo, aqui na borda. E eles tinham aperfeiçoamento da arte de navegar já há muito tempo. Vão utilizar instrumentos de técnicas de navegação e vão desenvolver a chamada caravela, que é uma espécie de navio que é muito mais rápido, muito mais manobrável, né? E atende grandes distâncias. Então é uma inovação tecnológica. A caravela portuguesa é como se fosse um ônibus espacial da nossa era. É mais ou menos isso, tá bom? Então são alguns fatores aí que vão levar os portugueses, isso cai em prova, fica ligado. Alguns fatores que vão levar os portugueses a saírem na frente nessa navegação aí do Atlântico, tá bom? Alguns instrumentos aqui, ó, que eu te falo, são instrumentos que na verdade foram desenvolvidos no Oriente pelos islâmicos, mas os portugueses vão criar uma espécie de universidade para a navegação, que é chamada Escola de Sagres. Então esses instrumentos eles vão ser utilizados e vão ser formados muitos oficiais para navegação lá em Portugal, nessa Escola de Sagres, tá? Astrolábio, quadrante, a bússola, cara, que foi desenvolvida pelos os islâmicos, pelos chineses. Então tudo que está do Oriente vai ser utilizado em Portugal. E esses instrumentos vão possibilitar que esses navegadores eles naveguem longe, em alto mar, sem ter referência de terra,
né? Sem observar o litoral, não, eles estão em mar aberto. Como é que eles vão saber para onde eles estão indo, qual o posicionamento deles se eles não têm GPS na época? É através desses instrumentos, por exemplo, o quadrante, o astrolábio, que media a posição das estrelas, então os caras conseguiam navegar à noite sem bater em rocha, sem nada. No início não, né? No início naufragava muito porque não conhecia onde tinha, por exemplo, os atóis, bancos de areia, nem nada disso. Mas depois que vai começar a ser mapeado esse Atlântico, vão saber exatamente onde tem os pontos de risco e tudo mais. Portugal vai, né, desenvolver a sua navegação grandemente, tá bom? Uma das conquistas importantes de Portugal é a conquista de Celta, tá bom? Celta é uma região que fica aqui na África, tá? No norte da África, e já em agosto de 415, olha só, 1415, os portugueses chegam lá e tomam, né, guerreiam e tomam Celta para si. Mas Celta acaba sendo um fracasso para Portugal, porque não resolveu os problemas econômicos de Portugal. Por quê? Porque os islâmicos que dominavam Celta e faziam esse comércio com eles, eles tiram toda a riqueza, o comércio que existia em Celta e levam para outra região da África. Então os portugueses ficam ali com uma cidade esvaziada. Não traz a riqueza que eles queriam. Pelo menos eles dominaram essa navegação entre a Europa e o norte da África. Né? Portugal já começa a expandir ali as suas, né, fronteiras, digamos assim. Tá bom? A ação do infante Dom Henrique. Ele era o rei na época, tá? Ele vai ser lembrado na história por impulsionar, né, e coordenar essa expansão marítima portuguesa. Dom Henrique vai ser o cara que vai financiar e organizar e que quer expandir o seu território, né, para o além-mar, como eles chamavam, né, para além do grande mar. Só que qual o grande problema? Além dessa dificuldade do desconhecido, existe o problema da mentalidade da época, que ainda é uma herança da Idade Média. Né? Apesar de estarmos na Idade Moderna, muitos avanços, digamos assim, para a época, o homem ainda tinha muito do pensamento teológico, né? O pensamento teocêntrico. Ainda existia muito a cabeça da Idade Média. Um exemplo é essa visão de mundo que o século XV existia no europeu. Eles acreditavam, para te ter uma ideia, né, que a Terra era plana. Como existe até hoje alguns, que eu não posso nem chamar de seres humanos, né? Essas pessoas não são normais, que querem provar que a Terra não é uma elipse, né, mas sim plana. Ela é plana. É uma teoria da Idade Média, gente. É uma coisa absurda, né? Essa representação aqui, ó, é da época, e o medo que eles tinham do desconhecido por não ter nunca navegado, em mares nunca navegados, que além daquele período, daquele lugar onde eles conheciam, no determinado momento, a Terra ia acabar, era a borda dela e o cara ia cair no infinito ali, entendeu? Além disso, da teoria da Terra plana, né, existia o imaginário de vários monstros marinhos, monstros mesmo de fato, né, que habitavam esse Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele era tão temido pelo europeu, você tem ideia, que ele era chamado na época de Mar Tenebroso, ou seja, eram cheios de perigos, né, inimaginados. Então eles eram habitados por serpentes marinhas, sereias, dragões d'água. Isso aqui são mapas da época. Você pode ver aqui a fonte histórica, ela prova os desenhos feitos no período para poder, né, mostrar os perigos que esse mar podia trazer, tá? Além disso, deixa eu mostrar aqui no mapa, existia a ideia para o europeu, gente, de que se ele navegasse abaixo dessa linha aqui, ó, que eu estou te mostrando no mapa, qualquer europeu branco, né, que ultrapassasse isso aqui no Oceano Atlântico, ele automaticamente viraria negro, né? Por quê? Porque existia a lenda de que para cá para baixo, né, dessa linha todos os homens seriam negros. Eles estão se referindo ao povo africano. Então isso seria uma maldição, né? Seria uma maldição que estaria na Bíblia, que ultrapassou aquele limite ali estipulado por Deus da cristandade. Tu seria amaldiçoado e viraria negro. É uma coisa altamente racista, né? E altamente excludente para a época, gente. Então, quando esse primeiro navegador português vai fazer isso, ele sai de Celta e desce, o que ele está atrás? Lembrando, ele está explorando o litoral africano, mas ele está tentando achar um caminho para
as Índias. E quando ele ultrapassa aquele ponto e não fica negro, muita coisa já é quebrada ali do imaginário europeu, né? Muito mito fica para trás ali, tá bom? Eles vão conseguir conquistar aí as ilhas de Açores e de Madeiras, que ficam bem aqui, olha, já no extremo ali, né, do Oceano Atlântico, né, próximo de Portugal. E ali eles vão começar, ó, costear, vão fazer a costa da África, vão parando de ponto em ponto. Isso eles já vão conseguindo marfim, um pouco de ouro, sal, algumas coisas que eles já podiam explorar. Lembra que o negócio aqui é obter lucro, né? E com isso a Igreja Católica já começa a olhar ali aquele povo incivilizado, né, um povo pecador na visão do europeu cristão e que precisaria ser salvo. É o primeiro contato com os africanos, tá? Até que em 1488, né, o nosso querido amigo Bartolomeu Dias, ele consegue dar a volta, cara, no continente africano pelo sul do Atlântico. Olha que coisa louca, né? Ali no Cabo da Boa Esperança, é a pontinha da África do Sul aqui mesmo. Deu a volta e descobriu que existe, né, aquele outro mar que eles não sabiam que existia. O europeu, né? Isso aqui, para você ter uma ideia, era tão difícil que na época não era conhecido como Cabo da Boa Esperança, mas sim Cabo da Tormenta, o Cabo das Tormentas, porque todo mundo que tentava navegar aqui batia, porque ali é uma porrada, muita rocha que tem ali. Então vários navios naufragaram, mas Bartolomeu Dias conseguiu aí fazer o périplo, né? Contornar o cabo, que depois muda o nome para Cabo da Boa Esperança, que os caras conseguem chegar no Oceano Pacífico. Chegando aqui, ó, o que vai acontecer? Eles vão em direção à Índia. Vão conseguir, né, um novo caminho, uma nova rota até chegar nas Índias. Em 1498, Vasco da Gama consegue construir ali a sua rota para chegar em Calicut, na Índia. Beleza, gente? Olha só. Então, depois dessa conquista, né, que chega em Calicut, aí eles vão conseguir, né, as especiarias vão ser trazidas agora de volta para a Europa. Portugal vai começar a sair na ponta, né, da largada aí para conquistar as Índias por uma nova rota. Diante disso, o que acontece? Olha só, aqui eles vão começar a ter agora escravos, já começa, né, o ouro e tudo mais, tá? É nessa ocasião que vai ocorrer a descoberta do Brasil, né? Em 1500. Pedro Cabral já tinha feito várias vezes essa viagem, é um almirante muito experiente, e numa dessas ele sai de Lisboa para fazer mais uma vez a rota, só que uma tempestade teria o afastado, né, da rota, até que, sem querer, digamos assim, né, existem teorias que já provam que ele sabia da existência dessa terra lá embaixo, teria chegado na Bahia e descoberto o Brasil, numa dessas idas para as Índias. O fato é, gente, que eles só passaram 2 semanas aqui. Cabral chegou no Brasil, deu uma olhada, não encontrou ouro, né, o período do metalismo, lembra que eles estão atrás de... Essas coroas, elas estão atrás de aquisição do acúmulo do metal, né, precioso, prata, ouro. Não encontra. 2 semanas depois eles abastecem os navios com água e rumam para onde? Para onde se dá lucro, para as Índias, né? Cabral só encosta, acha o Brasil, ó, e tchau, vou para as Índias, que é lá onde tem o lucro, onde tem o negócio para conquistar, beleza? Depois que Portugal descobre essa nova rota para as Índias, a Espanha também tá em busca, tá atrás. Não pode ir pelo Mediterrâneo porque já tem italiano lá. Não pode ir pela África porque agora a rota é dominada pelos portugueses. O que vai acontecer? Vem Cristóvão Colombo, que é um genovês, é um italiano, que tenta provar a teoria de que a Terra é redonda. E que se ela é redonda, ele consegue dar a volta nela para chegar onde? Lá no Oriente. Mas essa teoria não foi aceita pelos reis italianos, que já tinham domínio do Mediterrâneo. Então o que esse cara vai oferecer, né, essa nova teoria para os espanhóis, né? E aí os reis da Espanha vão aceitar, vão financiar então esse navegador, acreditando, né, mesmo que desacreditando,
que esse cara conseguiria dar a volta no mundo para chegar nas Índias e conseguir uma nova rota para o Oriente. Para quê? Em busca de metais preciosos, especiarias, a Espanha lucrar com isso. Tanto a coroa quanto a burguesia espanhola. O fato é que, tentando fazer isso, Colombo vai sair em linha reta da Espanha, tentando dar a volta para chegar. Só que onde ele vai bater? Na América. Né? Vai descobrir 1492, vai chegar lá na América Central, Colombo, chegar nas Antilhas. Né? De 1492 a 1498, várias viagens de Colombo vão ser feitas ali para as Antilhas. Em 1499, existe a viagem de Pinzon até o rio Amazonas, ele já navega para o sul, né? Em 1513 temos Balboa, que é um outro navegador espanhol que descobre o Oceano Pacífico. Esse cara ele vai andar, né, pelo Panamá até olhar para um outro mar, descobre o Oceano Pacífico. Desculpa, tá? Em 1519, Cortés consegue entrar no México e aí começa o domínio daqueles povos ali tradicionais, os astecas. 1519, 1520, existe a viagem de circunnavegação de Fernando de Magalhães, que termina em 1522, ou seja, os espanhóis com Fernando de Magalhães é o primeiro povo que vai sim provar que a Terra é redonda, dando a volta nela de navio. O cara vai chegar no Oriente, atravessando a América e depois navegando o Pacífico para poder chegar nas Índias, ou seja, é a circunnavegação. Isso já é feito lá em 1520, né? Os caras são... 1533, Pizarro entra em Cusco, que é o Império Inca, outra civilização antiga aqui da América, que vai ser dizimada pelos espanhóis. Em 1535 e 37, Almagro encontra as minas de Potosí, na atual Bolívia. Muito ouro que os caras vão extrair dali, tá? 1540, Coronado chega ao México e a Califórnia, que é a América do Norte. Então tu percebe ali que eles chegam na América Central, começam para a América do Sul, a descer, a dominar esses povos e depois para a América do Norte. Beleza? Vamos ver aqui no mapinha. Olha só. Nós temos aqui, ó, a rota feita. Parte de Sevilha, né? Chegam em Açores, que é uma ilha já conhecida pelos portugueses, 1428, e continuam em linha reta. Tentam continuar em linha reta, ó. Pá. Chegou aqui, Colombo jurava que ele tinha conseguido dar a volta no mundo e chegado nas Índias, quando ele viu terra, né? Eu falei, nossa, foi mais rápido do que eu imaginei, já dei a volta no mundo, o mundo é pequeno. Na verdade, ele estava errado. Ele jurava que ele tinha chegado nas Índias, por isso que os povos tradicionais aqui vão ser chamados de índios. Um grande erro, né? Por isso a gente tem que rever aí alguns conceitos que a gente usa. O índio brasileiro, nós somos indianos, estamos nas Índias? Não, nós somos americanos. Então, alguns termos mais corretos seriam ameríndios, esses povos tradicionais, tá? Porque é um erro, né? Deriva de um erro ali de Colombo. Somente depois é que os espanhóis vão identificar que aquilo ali não é as Índias, mas sim um novo continente. E ele é muito grande, maior do que eles imaginavam, que é toda a América, né? Certo? Então, vamos lá. Olha só, falar só sobre um pouco aqui sobre essa dominação. Quando Cristóvão Colombo desembarcou, o continente era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Eram os povos tradicionais, tá bom? Havia desde pequenos grupos indígenas habitando florestas tropicais até grandes impérios, como o Império dos Incas, dos Maias e dos Astecas, gente. A chegada dos europeus representou uma catástrofe para a população nativa na América. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, esse assunto, entendido a importância deles para o desenvolvimento desse nosso continente, que vai mais tarde, com as conquistas, né, e a eliminação desses povos mais tradicionais, dar origem a esses países que hoje, né, temos aqui como o Brasil. Beleza? Gente, anotem tudo, né, façam seus resuminhos aí dos seus cadernos para poder estudar para a prova, beleza? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.